A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Elton, diácono da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que fica situada na cidade do Gama, Distrito Federal. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal. Nessa época do ano as cidades ficam iluminadas, as casas ficam enfeitadas, as pessoas buscam presentear aqueles que amam, muitos se dispõem a ajudar o seu próximo. São lançados filmes especiais de Natal, e muito se discute sobre qual seria o sentido do Natal. Mas será que o Natal é apenas enfeite, apenas iluminação, apenas presente, ajudar o próximo? Serão esses os sentidos do Natal? Na verdade, o Natal ele nos traz uma mensagem de salvação. Mas por que salvação? E por que nós precisamos de salvação? A resposta para tal pergunta será achada na Bíblia. E para acharmos essa resposta, não basta apenas nós irmos direto aos evangelhos onde narra o nascimento de Jesus. Nós temos que voltar muito além, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 1. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 1 que Deus criou por meio de sua palavra a luz, o firmamento, as terras, os mares, a relva. Ele colocou separação entre dia e noite e entre as estações. Ele fez os seres viventes dos mares e dos céus e os seres viventes da terra e viu que tudo isso era bom. Quanto à criação do homem, diferentemente do que aconteceu com a criação das coisas e dos animais, Deus ele não faz o homem apenas com a sua palavra. Deus faz o homem do pó da terra. Deus molda o homem do pó da terra. E o próprio Deus sopra nas narinas do homem o sopro de vida, tornando-se o homem alma vivente. Deus colocou o homem num jardim. E dentro desse jardim existiam inúmeras plantas que eram boas para alimento. E dessas plantas se destacam duas plantas. Uma que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra que era a árvore da vida. O homem foi criado para dominar sobre toda a criação e para cultivar e guardar o jardim que Deus havia preparado para ele. Era o jardim do Éden. Deus também criou a mulher para que fosse ajudadora do homem. E o único limite que Deus estabelece ao homem e à mulher, é que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele lhes falou que o dia que eles comessem desse fruto, eles certamente morreriam. O fruto do conhecimento do bem e do mal faria com que os seres humanos tivessem conhecimento pleno. Porque antes da queda do homem, antes do homem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele conhecia apenas a bondade de Deus. Deus era a fonte de todo o conhecimento do homem. Os seres humanos eram dependentes de Deus para adquirir conhecimento. Assim, dentro desse contexto, o comer do fruto do bem e do mal indicava o desejo dos seres humanos de buscar conhecimento fora da vontade de Deus. E, consequentemente, era uma rejeição ao próprio Deus. Deus estabelece o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal como uma espécie de cláusula de saída. Porque Deus faz o homem e dá ao homem o livre-arbítrio, tanto a ele como a sua esposa. Então, eles poderiam escolher receber apenas o conhecimento divino e permanecer com Deus, sendo obedientes, ou receber o conhecimento que Deus não queria que eles tivessem, sendo desobedientes a Deus. Todavia, nesse caso, eles estariam escolhendo se afastar de Deus e seriam proibidos de comer do fruto da vida, do fruto da árvore da vida. E quando o homem cai, o que faz o homem se afastar de Deus? A Bíblia relata em Gênesis capítulo 3 que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus havia feito. E a serpente chega à mulher e pergunta para a mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ao que respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Então, o que a serpente fez, irmãos? Ela, modificando a palavra de Deus, disse que eles não morreriam. Disse que, na verdade, o homem e a mulher seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Com as palavras da serpente e vendo a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar e era bonita, era atraente aos olhos e desejável para
para se obter discernimento, para se obter conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que também comeu. Quando Deus falou ao homem e à sua esposa que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal eles morreriam, Deus não disse quando viria a morte, mas ele disse que ela viria. Sim, em um primeiro momento, pareceu que a serpente estava correta, porque o homem e a mulher não morreram de forma imediata, não morreram imediatamente depois de comerem um fruto. A morte deles veio aos poucos, se deu aos poucos. Então Deus vai confrontar o homem sobre o seu pecado. E quando Deus confronta o homem, perguntando por que ele comeu do fruto que Deus havia dito para ele não comer, o homem disse que foi a mulher que Deus havia dado a ele que tinha o feito comer do fruto da árvore. Assim o homem põe a culpa na mulher e do próprio Deus, porque quem deu a mulher para o homem foi Deus. A mulher, por sua vez, ela culpa a serpente, dizendo que a serpente a havia enganado. Mas se a gente for analisar a história, a gente observa que Eva poderia ter dito não às palavras enganadoras da serpente, mas ela escolheu ouvir o mau conselho. Da mesma forma, Adão poderia ter se negado a comer do fruto, porém, assim como a mulher, ele se entregou ao engano. Muitas vezes nós somos como Adão e Eva, que erramos e ao invés de assumirmos o nosso pecado, o nosso erro, nós tentamos culpar outros ou até mesmo o próprio Deus pelos nossos erros. Quando na verdade, assim como aconteceu com Adão e com Eva, nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, meus irmãos, assim surgiu o pecado no mundo. E esse pecado não contaminou apenas Adão e Eva, mas ele contaminou toda a humanidade. Agora nós somos conhecedores do bem e do mal. Porém, nós somos inclinados a realizar o mal. Todos nós somos desobedientes a Deus. E todos nós estamos sujeitos ao castigo eterno. Não pelo pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência a uma ordem de Deus. Isso define bem o que é o pecado. O pecado nada mais é do que a desobediência aos mandamentos de Deus, seja ele o maior ou o menor mandamento. A morte não vem por um pecado específico, mas por qualquer pecado, seja ele uma pequena mentira ou o extermínio de uma população inteira. Qualquer desses pecados nos afasta de Deus. Mas todos estamos sujeitos à segunda morte, porque todos nós pecamos. Como Adão e Eva, nós somos desobedientes a Deus. A humanidade criou um problema, comendo o fruto que Deus havia dito para que eles não comessem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis dar uma segunda chance para nós. Todavia, Deus ele não pode mentir. Ele diz que quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Em outras palavras, aquele que cometesse pecado, morreria. Com a queda, a pena pelo pecado deveria ser paga, para que os homens pudessem se achegar a Deus novamente. Assim, alguém que não tivesse pecado, deveria morrer pelos pecados dos pecadores. Somente uma pessoa sem pecado poderia pagar tal pena, porque aquele que não tem pecado não está sujeito à morte. Então, ele pode aceitar morrer pelo pecado daqueles que são pecadores. E o que acontece? Ali, logo depois da queda, Deus ele revela o seu plano para resgatar os seres humanos do pecado, afirmando que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Quando Deus fala de serpente nessa profecia, ele está fazendo referência ao diabo. Assim, o diabo é inimigo de nossas almas, porque todos nós somos descendentes de Eva. Todavia, quando a profecia fala do descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, esse é Jesus, é Cristo. Essa é a primeira profecia que a Bíblia nos traz acerca da vinda de Cristo. Então, no Natal, a gente comemora o nascimento daquele que esmagará a cabeça da serpente, que é Jesus. E como foi o momento histórico em que Deus trouxe à Terra aquele que vai nos salvar, aquele que nos salvou, que nos livrou da morte? O capítulo 1 do Evangelho de Mateus nos relata que havia uma jovem chamada Maria que estava prometida em casamento para um jovem chamado José. O texto bíblico diz que
antes que Maria se unisse com José, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, por ser um homem justo e não querendo difamar Maria, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois dele ter pensado sobre isso, apareceu para ele um anjo do Senhor em sonho. E o anjo disse para José que ele não deveria temer receber Maria como sua esposa, porque o filho que estava sendo gerado nela era procedente do Espírito Santo. O anjo falou ainda para José que deveria dar um nome ao menino de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Se a gente for analisar a raiz, o nome Jesus, ele é equivalente ao hebraico a Josué. O seu significado é Yahvé é salvação ou Yahvé é salvador. O fato de José ter dado o nome a Jesus, conforme o anjo determinou, confirmava que Jesus fazia parte da família de José. E, por consequência disso, Jesus teria o direito legal ao trono de Davi, tornando-se o rei dos judeus. Porque Jesus não era filho carnal, não era filho carnal de José. Ele era filho carnal apenas de Maria, mas o fato de José dar o nome a Jesus demonstrava que ele o aceitava como se fosse o seu filho. E isso deu a Jesus o direito ao trono de Davi. E o nascimento de Jesus ele se dá durante uma viagem que José e Maria haviam feito para Belém. Estava havendo o recenseamento do povo naquela época, e o imperador determinou que as pessoas deviam fazer o seu recenseamento, o seu cadastramento na sua cidade natal. Então, quando eles estavam na cidade, chegou o tempo de Jesus nascer. Só que, por conta do recenseamento, a cidade estava lotada. Eles não localizaram, não acharam hospedagem. Então, Jesus teve que nascer numa manjedoura, que era o lugar onde ficavam os animais. Antes da primeira vinda de Cristo, eram sacrificados animais que simbolizavam o sacrifício redentor de Cristo, que foi o sacrifício que livrou o homem da consequência do pecado, que é a morte. Assim, o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura tipifica o sacrifício perfeito e definitivo que Jesus fez pelos nossos pecados. Pois, como afirmou João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está escrito também em Isaías, Jesus foi levado para o matadouro como um cordeiro, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus nasce na manjedoura, tipificando que ele era o Cordeiro de Deus. Ele seria o sacrifício definitivo pelos pecados dos seres humanos. No capítulo 2 de Mateus, a Bíblia relata que depois do nascimento de Jesus, magos do Oriente trouxeram para ele presentes, que foram ouro, incenso e mirra. A Bíblia não diz quantos magos visitaram Jesus. O que dá para saber com certeza é que era mais de um mago, porque a Bíblia fala em magos do Oriente. Muitos acham que eram 3 magos porque foram dados a Jesus 3 presentes. Mas pelo relato bíblico, a gente não tem como chegar a essa conclusão. E esses magos possivelmente eram sacerdotes ou sábios de religiões místicas, de religiões pagãs, e que tinham algum conhecimento de astronomia, porque eles foram guiados até Jesus através das estrelas. E o fato de serem do Oriente, possivelmente da Pérsia, pode explicar por que eles tinham interesse no Messias. Talvez esses homens tenham aprendido sobre o Antigo Testamento quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. É possível que os escritos de Daniel, que falavam da vinda do rei de Israel, tenham atraído a atenção desses magos, porque Daniel era considerado sábio não só pelo povo de Israel, mas também pelo povo babilônico, porque por muito tempo Daniel foi o segundo no reino de Babilônia. A visita dos magos, ela traz uma mensagem importante para nós. A visita dos magos demonstra que o plano de Deus para a salvação não contemplava apenas o povo de Israel, mas toda a humanidade. Porque os israelitas acreditavam que o Messias, que o Salvador, seria apenas para o povo de Israel. Mas a salvação não era só para Israel, a salvação é para todos aqueles que creem no Messias, que creem no Cristo.
Mas como a morte de um único justo pode trazer salvação para todos os pecadores? A resposta para essa indagação a gente encontra em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 18, onde Paulo afirma que uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Isso não quer dizer que todos os homens sejam condenados pela desobediência de Adão. Pelo contrário, os homens são condenados pelos seus próprios pecados. O que Paulo afirma é que o pecado se fez conhecido por todos os homens pela desobediência de Adão, pois antes disso não havia conhecimento do pecado e, por consequência, não havia o próprio pecado. Após a desobediência de Adão, o pecado ele se torna conhecido por todos os homens. E porque o pecado de Adão nos separou de Deus, nós somos inclinados ao pecado. Somos inclinados a desobedecer à vontade santa de Deus. Na segunda parte do versículo, Paulo afirma que, como por um único ato de desobediência o pecado entrou no mundo, por um só ato de justiça virá a justificação de todos os homens, que é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus se faz necessário porque os homens não podem ser salvos por suas próprias obras. Como também Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6 e versículo 23. O salário do pecado é a morte. Assim a morte vem sobre a humanidade como pagamento do pecado. Por isso podemos ser irrepreensíveis e íntegros. Mas se em algum momento das nossas vidas nós cometemos um pecado, o menor que seja, nós já nos sujeitamos ao pagamento do pecado, que é a morte. Diferentemente do que as pessoas do mundo pensam, no dia do juízo final, Deus não vai ter uma balança onde ele vai colocar de um lado as nossas boas obras e do outro lado nossas más obras, dando o pagamento de acordo com o lado para qual a balança pender. Deus ele é santo e ele não suporta o pecado. Então, basta o cometimento de um único pecado para que nós sejamos condenados à morte. Fazendo um paralelo com o direito humano, o artigo 155 do Código Penal, ele descreve a conduta de subtrair coisa alheia móvel e atribui para essa conduta uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Para a aplicação da pena de reclusão, não importa o quanto o infrator foi bom ou praticou o bem. Se ele subtraiu qualquer coisa, por menor que seja o valor dessa coisa, ele vai responder pelo crime e vai ter a punição dele conforme previsto na lei. Assim, da mesma forma, é o direito divino. Em Gênesis, Deus ele disse que a desobediência faria com que o homem morresse. Essa morte não é apenas a morte física, mas é também a morte espiritual. Assim, basta um único ato de desobediência para que Deus possa aplicar a pena de morte eterna para o homem. E como não há nenhum homem que não tenha pecado ou que não peque, nós não podemos e nós não conseguimos ser salvos pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios esforços. Cristo ele foi o único que nasceu e não teve pecado. Sendo o homem e também sendo Deus, deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, a salvação veio pelo sacrifício de Cristo e não pelas nossas obras. Mas isso não quer dizer que os salvos não devam praticar boas obras. Pelo contrário, se nós somos salvos, nós devemos praticar boas obras porque temos o Espírito Santo de Deus que nos leva a praticar o bem. Porém, o fato de nós sermos salvos não nos livra de forma definitiva e imediata do pecado, porque a obra de Cristo ela é feita diariamente. Como disse o apóstolo João, no capítulo 2 de sua primeira epístola: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Assim, a ordem é para que nós lutemos contra o pecado e para que nós não pequemos. Todavia, se mesmo lutando contra o pecado nós cairmos, nós temos Cristo que nos purifica de todo o pecado.
A nossa luta contra o desejo da carne vai perdurar até o dia glorioso que nós vamos nos encontrar com Cristo. Seja porque deixamos essa vida, seja porque Cristo voltou e arrebatou a sua igreja. E ele vai voltar, como está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus para retirar o pecado do mundo e para dar vida eterna a todo aquele que nele cresce. Assim, apesar de Deus ter chamado todos os homens ao arrependimento, a salvação ela somente se concretiza na vida daqueles que, porque acreditaram, porque creram que Cristo morreu pelos seus pecados, entregaram a sua vida a Ele. Para os que não creram na mensagem de Cristo, no sacrifício redentor de Cristo, a segunda vinda dele vai ser para julgamento. E porque todos pecaram, se não houver entrega de vida a Cristo, o homem já está condenado à segunda morte, que é o afastamento completo de Deus. Para os que são de Cristo, o momento da volta dele será glorioso. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ele afirma que no dia da volta do Senhor, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Onde o Senhor estiver, nós também estaremos. Estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, estaremos com Cristo também no milênio e depois estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Quanto à data do retorno de Jesus, a Bíblia não diz quando vai acontecer esse dia. O próprio Jesus disse assim que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O que Jesus nos diz é que será como foi nos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus fala que assim vai acontecer na vinda dele. Portanto, não há fundamento bíblico em profecias ou até mesmo interpretações que pretendam marcar a data da volta de Cristo. No decorrer da história, muitos já marcaram as datas e já falharam. E muitos ainda vão marcar datas e também vão falhar. Porque essa data só quem sabe é Deus. Ninguém mais sabe e ninguém mais tem como prever essa data. Só o próprio Deus sabe quando vai acontecer a volta de Cristo. Se nós observarmos, não há pecado em comer, em beber, em se casar. Então o pecado daqueles contemporâneos de Noé não era praticar essas coisas, mas o pecado deles era viver como se não existisse o juízo e como se esse juízo não tivesse próximo. Apesar do prenúncio do juízo de Deus que se aproximava, aquele povo eles não se voltaram a Deus, não quebrantaram seus corações diante de Deus. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas que se esquecem que a vida aqui é passageira e que, se não entregarem suas vidas a Cristo, sofrerão o juízo de Deus, como aquele povo que foi contemporâneo de Noé. A nossa preocupação não deve ser com a data da volta de Cristo, mas a nossa preocupação deve ser de amar a Deus com todo o nosso coração e de estarmos vigilantes com as nossas próprias vidas, para que quando o Senhor retorne, Ele não nos ache dormindo. Devemos ser perseverantes e resistir às aflições dessa vida, pois, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Além disso, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Em Apocalipse capítulo 21, está escrito que Deus habitará conosco na Nova Jerusalém, e nós seremos o seu povo e ele será nosso Deus. Ele limpará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Assim no Natal, meus irmãos, nós comemoramos a salvação que veio por intermédio de Cristo.
nós celebramos o nascimento daquele que, mesmo não tendo pecado, se fez pecado por nós. E por meio da sua morte, nós fomos reconciliados com Deus e obtivemos a vida eterna. Jesus nasceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e ele voltará para buscar aqueles que são dele. Então estejamos vigilantes e firmes nas promessas do Senhor. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e que os irmãos possam guardar essa mensagem nos vossos corações. Deus abençoe a paz do Senhor.